estamos de volta com a nossa aula de número 2. Meu nome é Eduardo Maciel, eu serei o professor de vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Ao vivo, os nossos alunos do Rio de Janeiro, e nós estamos buscando conhecimento avançado, prosseguir em conhecer. A nossa aula de hoje é a continuação da aula passada. Nós hoje vamos falar de discipulado. Deixa eu só tirar o cronômetro aqui para não atrapalhar ninguém. Aula de discipulado número 2. Estamos felizes porque você está junto conosco e aprendendo mais e mais. Como eu gosto de fazer todo início de aula, eu quero recordar com vocês o que nós falamos na primeira aula. Nós falamos do chamado para discipular, falamos do incentivo do batismo com o Espírito Santo, falamos do novo convertido, e até a Jane perguntou, na aula passada, quanto tempo em média dura um novo convertido, um recém-chegado na fé. Dependendo da igreja, entre 1 e 2 anos. E terminamos a aula passada falando dos reconciliados. Então foi uma aula muito boa. Eu espero que quem não assistiu essa aula número 1 ao vivo, eu espero que você assista essa aula de número 1 que ficou gravada para todos nós, para que você não fique aí pegando bonde andando, fique boiando nas informações, para que você possa ter um conhecimento avançado, bem construído aí ao longo de todas as aulas que teremos aqui de discipulado. Hoje o nosso assunto é sobre fazer discípulos. Fazendo discípulos. Não poderia ser outro assunto. Nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que ter essa preocupação. A preocupação de fazer discípulos. A preocupação de levar vidas ao conhecimento de Deus. Tomando como base, deixa eu só consertar minha câmera aqui, porque eu mexi no bloco passado, aí acabou saindo. Agora ficou legal. Tomando como base o texto bíblico de Mateus 28:19, que diz: portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. Nós podemos chegar à conclusão de que se o mandamento de Cristo é para que a igreja faça discípulos, logo nós, cristãos, parecidos com Cristo, pequeno Cristo, devemos nos tornar discípulos de Jesus. Eu acho que é um grande desafio para a igreja do século 21 fazer discípulos. Nós temos visto muitos escândalos, nós temos visto muita gente que fala em nome de Deus, mas que não tem fruto nenhum, fruto de arrependimento, fruto de misericórdia. Nós temos um grande desafio daqueles nossos irmãos que são acomodados na fé, aqueles chamados domingueiros, Eles vão à igreja domingo, eles assistem o culto, eles gostam da liturgia, eles são simpatizantes do evangelho, mas eles não querem fazer nada, absolutamente nada para ninguém. Eles querem chegar em casa o mais rápido possível para descansar. Então o desafio de fazer discípulos não é uma coisa tão fácil, mas que quando a igreja ela é apaixonada por vidas, quando a igreja ela é apaixonada por almas, eu acho que a gente consegue. Eu acho que nós, unindo forças, vamos conseguir discipular. Discipulado compreende em o aluno, discípulo, tornando-se como seu mestre, o discipulador. Nós, como discípulos de Jesus, devemos nos parecer com ele.
Basta ao discípulo ser como seu mestre. É bíblico, Mateus 10, 25. Esse deve ser o nosso alvo. Essa deve ser a nossa meta. Esse deve ser o nosso objetivo. Parecermos com Cristo. Até porque a gente só pode levar esse título de cristãos se nós formos ativos no evangelho, na cristandade. Tem muita gente que é cristão, mas é só nominal, né? Ele só tem uma nomenclatura de cristão. Ele não é, de fato, um cristão verdadeiro. É só nominal. E nós não podemos aceitar isso. Ficar na igreja anos e anos, só esquentando o banco, isso não é para nós. Pode ser para o novo convertido, pode ser para quem está chegando agora, ou para quem está voltando, os reconciliados. Mas nós que já estamos um tempo na fé, nós precisamos fazer discípulos, levar o evangelho, levar o amor do Pai. A pessoa a quem discipulamos tende a ser parecida conosco. Isso porque entende que durante o processo de discipulado, andaremos juntos durante um bom período. Tempo esse suficiente para que a pessoa se assemelhe a nós. O apóstolo Paulo, sem receio nenhum, orientou os irmãos de Corinto que fossem seus imitadores. Na realidade, turma, quando a gente passa a conviver com alguém, a gente passa a se assemelhar com esse alguém. É o caso, por exemplo, do marido e da esposa. Os gostos, as preferências, a convivência, às vezes até o jeito de falar. Às vezes você olha para a esposa, parece que é o marido que está falando. Às vezes você olha para o marido, parece que é a esposa que está falando. Os filhos, a mesma coisa. Por causa da convivência. O discípulo ele vai conviver tão profundamente, tão intimamente com o mestre, que o apóstolo Paulo ele diz para Corinto, eu quero que vocês sejam os meus imitadores. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Portanto, é preciso ter cuidado com o nosso comportamento de filhos de Deus, porque nós somos exemplos daqueles que estamos cuidando. A gente não pode esquecer que muitos são crianças espirituais e que necessitam de cuidados. Então, muito cuidado com o seu exemplo, porque as nossas palavras elas falam mais alto, ou melhor, o inverso, né? As nossas atitudes elas falam mais alto do que as nossas palavras. Aquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, essa não é uma história verídica. Não é uma coisa que alguém vai dizer assim, então essa pessoa, ela acaba dando exemplo, ela fala uma coisa, mas faz outra. Não, gente. O exemplo, ele tem que partir de cada um de nós. Cada um de nós somos responsáveis. Eu sou responsável, você é responsável. São as nossas atitudes, é o nosso comportamento. As pessoas elas vão muitas vezes dizer assim, mas o senhor está mandando orar e não ora? Mas o senhor está mandando subir o monte e não sobe? Mas está falando para jejuar e não jejua? Elas estão muito mais atentas ao nosso exemplo, ao nosso testemunho de fé, testemunho de vida, do que propriamente aquilo que falamos.
Jesus mesmo disse: não é por muito que falarmos que seremos ouvidos. Existem pessoas que não têm exemplo nenhum e querem estar à frente, querem ser líderes, querem ser pastores, querem ser presbíteros. A Bíblia até diz que se alguém não cuida da sua própria casa, como é que vai colocar a mão no arado do Senhor para fazer a obra de Deus? Então, primeiro, a minha casa tem que ser sã, minha casa tem que ser abençoada, meus filhos em sujeição, para depois eu querer fazer algo para Deus. Tem uma frase muito boa do Tony Evans, pregador americano, que diz assim: discipulado é aquele processo de desenvolvimento da igreja local que progressivamente conduz os cristãos da infância, da imaturidade espiritual, para a maturidade espiritual, de tal maneira que se tornam capazes de repetir, de replicar o processo com outras pessoas. Olha que legal. Discipulado é justamente isso. É você trazer maturidade para o neófito na fé. O Tony Evans foi muito feliz com essa frase, porque existem bebês espirituais. E muita gente que está chegando na igreja agora precisa ser acompanhada de perto. E nós precisamos desenvolver a fé dessa pessoa na comunidade cristã, na igreja local. O discipulado, ele é um processo em que o nosso alvo principal como discípulos de Jesus é formarmos outros discípulos que formem outros discípulos. E assim, sucessivamente. É algo contínuo. Discipulado é algo progressivo. Discipulado é algo constante. É uma moda que nunca deveria sair na vida do cristão. Nós nunca deveríamos perder o discipulado como missão. Esses dias eu coloquei lá no meu status, no WhatsApp, a igreja ela não faz obra social. A igreja ela cumpre a sua missão de repartir. É missiologia. Nós não fazemos obra social. Nós fazemos a nossa missão de Atos 2. O processo do evangelismo, ele é contínuo. Ele é progressista, ele é constante. Como tudo na vida é constância, turma. Não adianta eu hoje ter ido para a academia, treinado lá as pernas, os braços, fazendo cardio, 40 minutos de esteira, se eu não for amanhã, se eu não for sábado, se eu não for segunda-feira que vem, terça-feira que vem. O que adianta? Tem pessoas que pagam academia o ano todo e não vão. Tudo na vida é processo. Tudo na vida é continuidade. Eu gosto muito de uma frase do apóstolo Joel Pereira que diz assim: campeões são finalizadores. Porque tem muita gente que começou com você e já desistiu, já desanimou, já deixou para lá. Nós não. Nós progredimos, nós vamos até o fim. Nós estamos de pé. Discipulado exige da gente essa dedicação. Dizemos que discipulado é o processo. Porque uma pessoa que aceitou Jesus em uma noite, ela não acordará logo no outro dia de manhã detentora de todas as verdades bíblicas e pronta para enfrentar uma vida de maneira sábia, de maneira coerente com os princípios bíblicos. Discipulado é uma caminhada. Discipulado é uma jornada. Vida cristã é prática. Vida cristã é hoje, mas também é amanhã, mas também é semana que vem, mas também é ano que vem, mas também é daqui 10 anos, se Jesus não voltar. Porque há muitos anos eu estou nos caminhos do Senhor. Eu me batizei
em 1991. Tem mais de 30 anos aí que eu sou batizado nas águas. Mas o que adianta eu ter tanto tempo se eu me desviar, se eu me perder, se eu não discipular ninguém? O discipulado, ele é contínuo, ele é processo, porque a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da nossa salvação, que há de vir virá e não tardará. É só aguardar um poucochinho de tempo, como diz a Bíblia. E nós precisamos estar preparados para o grande dia do Senhor. Para se chegar à maturidade cristã, leva um tempo. Aconteceu conosco, vai acontecer com o nosso discípulo. E muitos sequer conseguem chegar à maturidade. Tem gente que ainda, depois de muito tempo de igreja, ainda é infantilizado espiritualmente falando. Ainda é neném. Pode parecer até assustador, né? Gente com 20 anos de igreja dizendo que é novo convertido. Mas é uma verdade. Há pessoas que estão há 20 anos na igreja, todavia ainda não são crentes maduros. Eu nem sei se ela é crente. Eu nem sei se ele é crente. Ele pode ser um frequentador da igreja, ele pode ser um simpatizante do evangelho, ele pode ser um visitante, mas crente fiel é aquele que se despiu do velho homem, é aquele que sepultou a velha criatura. Nós precisamos entender que maturidade cristã é fruto de discipulado. E as igrejas têm falhado muito nessa área. Porque nós não discipulamos, é que nós temos tanta meninice na igreja. Coisas absurdas. Coisas que nem as outras seitas têm coragem de fazer. Mas muitas vezes a gente vê dentro de uma igreja que se diz evangélica, pentecostal. Coisas absurdas. Falta maturidade cristã. Falta deixarmos de ser meninos. O apóstolo Paulo, ele disse uma coisa tão interessante. Quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu discorria como menino, mas agora eu cresci. E se nós crescemos na fé, nós temos que abandonar as coisas de menino. Para que isso não aconteça, turma, é que o discipulado existe. O discipulado precisa ser desenvolvido de maneira eficaz, buscando plantar a base para que a árvore cresça dando frutos excelentes para a vida eterna. Esse é nosso alvo, porque nós somos ramos e o Senhor é a videira. E nós precisamos dar frutos. Fruto de arrependimento, fruto de perdão, fruto de reconciliação, fruto de amor, fruto de boas obras, perdoar 70 vezes 7, fruto de verdadeiramente pessoas que conhecem a Jesus, conhecem a Deus de verdade. São esses os frutos que nós precisamos dar. São esses os frutos de arrependimento. São esses os frutos que nós precisamos levar à frente. O texto de Provérbios 11, verso de número 30, Provérbios é uma sabedoria de Salomão, né? O fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas é sábio. Significa que se nós não estivermos mobilizados para o trabalho de missões e de evangelismo, está faltando sabedoria em nós. Precisamos discipular de maneira eficaz. Essa árvore vai crescer, essa árvore vai florescer. O evangelho está em constante crescimento.
Mas a gente não pode aceitar igrejas cheias de pessoas vazias. Não. Nós temos que ter igrejas cheias, ou talvez nem tão cheias assim, mas pessoas que tenham raízes em Deus, raízes espirituais, pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. Veja só que projeto abençoador. A proposta do envolvimento com vidas. Se eu ganho uma alma, aos olhos de Deus, eu sou como um sábio, ensinando o discípulo a fazer o mesmo. Eu estou propondo que ele também seja sábio, e assim diz o salmista. O que o salmista fala no Salmo 101, versículo 10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Márcio está dizendo aqui, eu acho que esse é um dos grandes problemas da igreja. É verdade, Márcio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A igreja está sendo negligente justamente nesse ponto do discipular, do amar, do respeitar, da mutualidade. Nós precisamos, a Priscila está concordando com o Márcio. Falou tudo, Márcio. Verdade. Nós precisamos de muita sabedoria. E qual é o princípio? O temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe como é que eu entendo temor? Eu entendo temor como o freio que nós temos. Imagina uma carreta numa descida carregada de tijolos. Se perder o freio, pode acontecer uma tragédia. Pode ter um acidente numa casa. Pode pegar algum carro que está na rua. Pode pegar uma criança, atropelar uma criança, matar uma criança. Nós precisamos do temor do Senhor. É o freio. Quando nós tememos a Deus, a gente não faz tudo o que o nosso ídolo, o que o nosso ímpeto quer fazer. A gente segura a onda. Opa, isso aí eu não faço não, porque eu tenho temor. Não é que a igreja proíbe, não. Um pastor não está nem vendo. É porque nós temos temor. E o temor do Senhor é esse princípio de sabedoria. Nós precisamos ser pessoas sábias. O alvo que temos para alcançar é ajudar o nosso discipulando, o nosso discípulo, a se tornar um adulto amadurecido, espiritualmente falando. Um adulto amadurecido é aquele capaz de fazer escolhas divinamente instruídas. Sabe qual é a minha maior alegria? Quando eu vejo um discípulo crescendo na fé, se tornando um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. No meu ministério eu tenho alguns colegas que começaram comigo e hoje são pastores de grandes igrejas. Eu fico tão feliz que aquela semente que eu ajudei a plantar germinou. Jovens que se tornaram grandes homens de Deus, referências para essa nação. Tem colegas meus que estão na televisão, estão na rádio, evangelizando, ganhando almas para Jesus. Aquela semente que eu ajudei a plantar há quase 30 anos atrás deu frutos. 1 Coríntios 2, do 14 ao 15, vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais. Não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque para eles são loucura. Ele não pode entender, porque eles não discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga
todas as coisas. Como eu falei na aula passada e repito hoje, se o Espírito Santo não estiver nos iluminando, nós não seremos espirituais, nós seremos carnais. E a lente de alguém que é carnal é diferente da lente de alguém que é espiritual. Quem é espiritual discerne as coisas do espírito. Quem é espiritual não tem inveja, não se compara a ninguém, é generoso, tem contentamento, tem muita sabedoria. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus, que a todos dá liberalmente. Tem momentos da nossa vida que a gente não sabe o que fazer. A gente fica meio que perdido. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus discernimento. O discernimento é um dom espiritual, como se Deus te desse um raio-x para você saber se é do homem, se é de Deus ou se é do diabo. Jesus, ele tinha tanto discernimento, mas tanto discernimento, que Pedro foi falar umas besteiras para ele lá, e Jesus disse assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque não era a boca de Pedro que estava falando, era o próprio maligno que estava usando. Satanás não quer que os crentes amadureçam. Ele não quer que um bebê espiritual passe para a fase adulta. Afinal, enquanto ele for um bebezão espiritual, ele não pode fazer muita coisa, nem por si mesmo, nem pela igreja. Ele é inofensivo, ele é um peso morto. Entretanto, os amadurecidos na fé são um grande problema para Satanás, porque eles sabem discernir, eles sabem como agir frente a situações apresentadas durante a batalha. Quem é de Deus sabe como agir, Márcio. Quem é de Deus sabe como agir, Priscila. Quem é de Deus vai ser iluminado pelo Espírito Santo. Eu gosto daquela analogia do muro. Até falei sábado lá na capelania. Tem uma pessoa em cima do muro. De um lado tem um anjinho, do outro lado tem um diabinho. E o anjinho tá dizendo para a pessoa: vem para cá, vem pro meu lado, desce do muro. E o diabinho tá bem quietinho, não fala absolutamente nada. E aí teve uma hora que o anjinho ficou incomodado e perguntou pro diabinho: ó, por que eu tô lutando aqui pra pessoa vir pro meu lado, porque a pessoa tá em cima do muro, e você não tá falando nada? E aí o diabinho disse pro anjinho: porque o muro é meu. O muro é meu. Enquanto a pessoa tá mais pra lá do que pra cá, tá naquele chove não molha, é um peso morto, é inofensível. É inofensivo. Agora, quando a pessoa começa a lutar com as armas espirituais, quando ela começa a ser mais efetiva na obra do Senhor, no discipulado, aí a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então é isso. As portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa comunidade, contra a nossa igreja. A gente vai dar muito testemunho, a gente vai ganhar muita gente para Jesus. Agora, nós temos que ter esse amor. Agora, nós temos que ter essa compaixão. Agora, nós temos que saber que existe um inimigo das nossas almas querendo roubar, matar e destruir. O Tony Evans diz também:
Satanás, ele não se importa que você vá para a igreja, contanto que você fique só nisso, só indo na igreja, domingueiro. Se você não se envolver nesse negócio chamado discipulado, se você não começar a crescer na fé, e se você não ajudar os outros, Satanás vai ficar feliz com você. Ele vai deixar você ir para a igreja tranquilo. Agora, se a sua fé começar a crescer, se você começar a alcançar outras pessoas, libertar gente, curar pessoas, você se tornará uma ameaça para Satanás. Se tem uma coisa que Satanás ele não suporta, são discípulos reproduzindo a vida de Cristo em outros cristãos. Meu Deus! Se tem uma coisa que ele não suporta, é o bom perfume de Cristo exalando em nós. Porque nós somos o bom perfume de Cristo. E a gente tem que exalar esse cheiro, essa fragrância. Satanás não suporta isso. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Enquanto alguém for um peso morto, Satanás está, tô nem aí, pode ficar na tua igreja que eu não vou, né? Agora, se você começar a ganhar almas, aí você vai arrumar uma encrenca contra o inimigo. Amor para discipular. Existem pessoas que acham que doação é só dinheiro. Não. Doação é tempo, doação é ensino, doação é atenção, é carinho, é respeito. Nós precisamos entender que para discipular há uma exigência do amor. Se nós não amarmos, a gente não vai nem arrumar tempo para discipular. O amor deve ser o primeiro sentimento para com as vidas que precisam ser alimentadas por Deus. O seu grande mandamento é, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não consigo amar ninguém se eu ainda não me amo. Primeiro eu preciso me amar, para depois eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Ninguém faz mal para si. Todo dia a gente se alimenta, todo dia a gente dorme, todo dia a gente faz o melhor para nós. Faça a mesma coisa pelo teu próximo. Ontem eu vi uma cena tão triste. Dezembro, Natal, todo mundo festejando, terminando um ciclo, na expectativa de iniciar um novo ciclo. E um rapaz se estressou lá no estacionamento do mercado e começou a brigar com um rapaz do estacionamento, funcionário, e xingar ele e humilhar o ser humano. Eu botei a mão na consciência, sabe aquela vergonha alheia? E eu fiquei, meu Deus, dezembro, as pessoas estão muito agitadas, as pessoas estão muito malucas. Faça com aquela pessoa o que você gostaria que fizessem com você. Por que que eu vou humilhar alguém que está lá no seu horário de serviço? A gente não pode humilhar ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. A gente não deve passar por cima de ninguém. Até porque o meu direito termina onde começa o seu. Então nós devemos entender que as mesmas coisas que eu quero colher,
eu também preciso plantar. Nós não podemos amar ao próximo segundo os padrões do mundo, buscando interesse. Do tipo, só ama Maria porque ela te dá status. Porque através da Maria você vai conhecer muita gente importante. Isso é o padrão mundano, diabólico, de agir segundo a vontade da carne. Mas Paulo disse uma coisa muito interessante. Qual é a vontade de Deus? O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor, ele não se irrita. O amor, ele não suspeita mal. 1 Coríntios 13, 5. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que nós estamos amando como Jesus amou? Será que a gente está tendo paciência? Será que a gente está tendo tranquilidade, calma, nesses dias tão agitados de dezembro? Uma correria, uma loucura? Às vezes não. E o sentido do Natal não é consumismo. O sentido do Natal não é você comprar uma coisa para mostrar para alguém que você tem, que você pode. Não. O sentido do Natal é o nascimento do nosso Salvador, mesmo que não tenha sido 25 de dezembro. Mas o sentido do Natal é o nascimento do Salvador. As pessoas aí fora não sabem o que é Natal. Deus nos deu o seu amor sem que nós merecêssemos. E é isso que Ele quer que façamos. Amar as vidas, quer mereçam esse amor ou não. Tem gente que não merece. Tem gente que não merece a comida que come. Mas Jesus mandou amar? Jesus mandou orar? Eu vou amar, eu vou orar. O amor de Jesus para com os discípulos era incondicional. Jesus tinha muita paciência com aqueles 12. Jesus tinha muito amor por aqueles 12 para ensinar aquele grupo de pessoas tão diferentes que muitas vezes não compreendiam o que o mestre falava. Sabia que tem coisas que você fala e as pessoas não entendem? Tem coisas que você fala com o teu filho e o teu filho não entende. Tem coisas que você fala com o teu marido, com a tua esposa, com o teu namorado, a tua namorada, e eles não entendem, interpretam de outra maneira. Tem que ter paciência, tem que ter amor. O que eu mais acho lindo no ministério de Jesus é que ele lavou os pés de Judas, sabendo que o Judas era o traidor. Jesus lava o pé do Judas. Se fosse outro, dizia: você não, você é o traidor. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E no dia da traição, Judas veio dar um beijo e Jesus disse: amigo, que fizeste? Porque Jesus, ele não deixa de ser amigo de Judas por causa de uma traição. Jesus, ele não se deforma por causa de uma traição. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem não era amigo era Judas. Quem se deformou foi Judas. Mas eu não posso me deformar por causa das pessoas que acabaram vacilando comigo. Não deixe de amar. Não deixe de ter paciência para com aqueles que Deus confiou a mim e a você discipular. Pois mais tarde, essa pessoa pode ser grandemente usada pelo Senhor
a fim de alcançar outros. Esse é o contágio irreversível para o qual Deus criou a igreja. A missão de resgatar vidas unicamente através do amor, o amor do Pai, o amor sacrificial, o amor ágape. Eu estava fazendo capelania sábado e um aluno disse para mim que ele conheceu Jesus no presídio. Ele foi preso, eu não sei quanto tempo ele ficou no sistema penitenciário, não sei se foi meses, dias, ou talvez até anos, mas a capelania prisional foi lá, levou o amor de Deus para ele, e ele já está há muitos anos, mais de 10 anos, firme com Jesus, e desde o dia que ele saiu de lá, nunca mais ele voltou a errar. Ah, professor, eu não creio em ex-bandido, eu não creio em ex-traficante, eu não creio em ex-isso, ex-aquilo. Então você não crê no poder do evangelho. Porque o evangelho para muita gente é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A missão do discipulado é resgatar vidas da mão do inimigo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a comunhão do discípulo com Cristo. Essa comunhão, ela não é apenas horizontal, eu e você, mas essa comunhão também é vertical, eu e Jesus. Essa comunhão, a priori, ela precisa ser uma comunhão com Deus. Para sermos um discípulo de Cristo, é imprescindível que tenhamos uma vida frutífera, uma vida com muitos frutos. Com Ele, com Jesus, estando ligado à videira verdadeira. Não poderemos dar frutos se não estivermos ligados a Cristo, extraindo dele vida para assim frutificar. Então, os meus frutos têm que ser bons frutos. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada fora. João 15 vai dizer assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que eu posso fazer sem Deus? Nada. Para onde eu vou sem Deus? Lugar nenhum. Não vou muito longe. Quando Jesus disse para os discípulos: vão embora. Vocês estão igual a multidão aí, querendo só o pão que mata a fome terrena, o pão que perece. Por que vocês não vão embora com eles? Os discípulos disseram: para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Dar frutos. Nós não poderemos ter frutos e guardá-los somente para nós. Egoísta, parece um mar morto, que é tudo para ele. Jesus disse para irmos e darmos fruto, para que este fruto seja permanente. É missão minha, é missão sua, levar adiante tudo o que o Pai nos ensinou. Dar de graça o que de graça recebemos. João 15,16 vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Vida cristã não é ficar só esquentando o banco na igreja. Vida cristã é dar frutos. A goiabeira dá goiabas. A bananeira dá bananas. A macieira dá maçã. E nós produzimos frutos de arrependimento, de perdão, de conversão, de mudança de vida. Tal palavra nos produz uma realidade. O Senhor nos escolhe para que possamos ser divulgadores, mensageiros da palavra dele, da palavra do Senhor. Agora, quando nós deixarmos de cumprir essa missão, nós estamos sendo improdutivos no reino de Deus. Eu não posso ser improdutivo. Eu não posso ser uma pessoa que há muito tempo está na igreja e que não tem nenhuma pedra na coroa, não tem nenhum galardão. Já imaginou gente que vai chegar lá no céu, nos 48, 49, 50 do segundo tempo, ainda ofegante? Ufa, cheguei. Não. A nossa coroa vai estar cheia de pedras preciosas. A gente vai ganhar muitas almas para o Senhor. Nós teremos um testemunho lindo, testemunho maravilhoso. Porque Jesus nos deu a missão: tive fome e me deste de comer. Tive frio e me cobriste. Tive sede e me deste de beber. A função do discípulo é ser um servo. A palavra serviço em grego é diaconia. Diaconia é serviço. Nós somos servos. Como o nosso desejo é seguir os passos do nosso mestre, Jesus, e tendo nele o nosso maior exemplo de como proceder, nós devemos também ser como ele foi, um servo obediente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 27 e 28. Jesus, ele não veio para ser servido. Jesus, ele veio para servir, para dar a sua vida em resgate de nós, da humanidade. E hoje, o que eu tenho que fazer? Hoje você só precisa obedecer à missão, o chamado, fazer discípulos. Um discípulo de Cristo não pode ser uma pessoa orgulhosa. Muito pelo contrário, precisa ser disposto, precisa ser predisposto, precisa ser humilde para servir os outros. Porque também outrora, em outro tempo, nós fomos servidos pelo Senhor. Nesse momento, o eu deve ser deixado de lado e Cristo deve reinar. Cristo deve reinar. A gente tem que deixar toda a vaidade, todo o orgulho, toda a soberba. Tem muita gente que é soberbão, tem muita gente que... Misericórdia, não é nem bom eu ficar comentando aqui, senão eu vou sair da graça. Nem parece cristão, nem parece irmão nosso. Um discípulo de Cristo não pode ser orgulhoso.
Tem que ser humilde. João 13, 14, 15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também. Muitos diziam assim: eu não vou lavar os pés de ninguém, eu sou professor aqui. Quem tem que lavar os pés são eles. Jesus inverteu os papéis. Naquela época, quem lavava os pés eram os escravos. Só gente que era mais abastada tinha dinheiro para contratar um escravo, devido a tanta poeira que tinha lá na época lá, é que conseguia, de fato, contratar alguém para esse ato de lavar pés. E Jesus, ele se coloca na posição de um servo, na posição de um escravo. Para muitos era uma humilhação. Existem algumas profissões que as pessoas têm vergonha, né? Deveria ter vergonha de fazer coisa errada. Mas tem gente que tem vergonha de algumas profissões aí. Naquela época, talvez alguém poderia sentir vergonha de lavar os pés. Jesus não teve isso. Porque Jesus entende que a nossa vida é uma troca. E da mesma maneira que eu faço por alguém, amanhã ou depois alguém fará por mim. Essa é a atitude que nós devemos ter. Pastores, obreiros, diáconos, presbíteros. Se tem uma coisa que me entristece muito, mas muito mesmo, é nessa época de final de ano, que algumas igrejas têm até consagrações ministeriais, as pessoas elas querem porque querem serem levantadas a diáconos, a presbíteros, a pastores. As pessoas elas querem um título, as pessoas querem um cargo, as pessoas querem ser vistas pelo homem, querem reconhecimento do homem, quando na verdade elas deveriam querer servir e lavar os pés, não só nessa fase, não só nessa época, mas o ano todo. E aqui na apostila a gente tem um exemplo muito legal de humildade. Se agache, posição de servo. Jesus se agachou. Se incline, atitude disponível. Jesus estava disponível naquele momento para os discípulos. Estenda as mãos para a água. Antes de você lavar alguém, você deve estar purificado. Toque nos pés de quem você vai ensinar a andar. Jesus se coloca numa posição inferior. Mas aqueles homens dariam continuidade à grande comissão, à grande obra. Enxugue os pés, sinal de quem você preparou. Sinal de quem vai ser usado por Deus amanhã ou depois. Se levante, missão cumprida, e vá para a próxima pessoa, reinicia desde lá do ponto 1, se agachando novamente, até que ele volte. São exemplos de humildade que a gente precisa conservar, porque nós somos de Deus, nós somos de Cristo e devemos fazer o melhor para o Senhor. Chegamos ao final da nossa aula número 2. Aqui estão as minhas redes sociais. Eu vou pedir para você se inscrever lá no meu YouTube, @prof.eduardomaciel, porque o mês que vem vai sair muitos vídeos lá que são devocionais e jornadas teológicas que eu vou fazer com vocês no meu canal. Então, se você não é inscrito lá no meu canal,
prof.eduardo Maciel. Lá no YouTube eu vou trazer muita coisa boa, muitas ministrações, para que nós possamos crescer juntos na graça, crescer juntos no conhecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador. Amém, turma? Nos vemos na aula de número 3.